Bom dia, meus queridos do nono A. Tudo bem com vocês? Vamos lá. Essa semana, a professora vai dividir o vídeo para vocês em duas partes. Hoje, a professora vai explicar o exercício número 1, que trata de resolução de equações completas do segundo grau. No próximo vídeo, mais no meio da semana, a professora vai explicar sobre as equações incompletas, ok? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos falar um pouquinho do que nós trabalhamos na semana passada. Na semana passada, nós vimos o que é uma equação do segundo grau, tá? Que é aquela que tem que estar no formato ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Nós vimos no exercício 2 que nós tínhamos que transformar as equações dadas em equação de segundo grau, aplicando propriedade distributiva. Observamos no exercício 4 os coeficientes A, B e C dentro de uma equação de segundo grau e montamos a equação a partir dos coeficientes dados no exercício número 5. Hoje, nós vamos trabalhar, então, a resolução de equação de segundo grau, tá? Resolver uma equação do segundo grau é encontrar as suas raízes. Quem são as suas raízes? A solução da equação. Quanto é o valor de x dentro de uma equação de segundo grau? Raiz de uma equação é o número que torna a sentença verdadeira para o valor de x. Tá? Nós temos, dentro dos valores numéricos, que pode ser qualquer número real, aonde somente o a não pode ser zero, nós vamos ter, então, os valores de x, certo? O que torna a sentença verdadeira. Então, aqui, nós temos essa equação, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Qual delas em que o valor de x vai resultar numa igualdade? Então, nós vamos ver que se substituirmos o x por 1, não vai dar uma igualdade. Se substituirmos o x por 2, aí sim eu vou obter 0 igual a 0. E o menos 3 também não vai dar. Então, quem é a raiz dessa equação? O 2. Porque se eu substituir o 2 no lugar do x, eu vou encontrar a solução 0. Mas como nós podemos fazer isso? Como nós vamos aprender a resolver, então, uma equação do segundo grau? Como eu disse para vocês no início, hoje a professora vai ensinar vocês a trabalharem com a equação completa, tá? No próximo vídeo, é incompleta. Em qualquer situação, nós temos aqui o valor do x sendo a sua raiz. Quando as equações são completas, nós podemos aplicar a fórmula de Bhaskara. Eu vou ensinar para vocês sobre a fórmula de Bhaskara. Primeiro, nós temos que aprender a entender que, para nós resolvermos uma equação de segundo grau, nós temos que encontrar o valor do delta e depois o valor do x. Quem é o delta? O delta, ele é chamado de discriminante dentro de uma equação de segundo grau. O discriminante é aquele que vai dizer quantas raízes a minha equação terá. Então, o discriminante, que nós usamos esse triângulozinho, e dentro do alfabeto grego, esse triângulozinho recebe o nome de delta. Para nós encontrarmos o valor da equação de segundo grau, é preciso primeiro saber o valor do delta, porque o delta é que vai dizer para nós quantas raízes a nossa equação terá. Então, observe bem, se o delta for menor do que zero, ou seja, se o delta for negativo, eu não vou ter solução, eu não vou ter raiz, a minha solução vai ser vazia. Porque se o delta for negativo, significa que o delta sendo negativo, eu não vou encontrar uma solução para a equação do segundo grau. Tá? Por quê? Porque não existe nenhum número que elevado ao quadrado dê um valor negativo. Quem é que vai estar elevado ao quadrado? O coeficiente de A. Então, qualquer coeficiente de A, sendo aquele que é o número com x ao quadrado, se ele for negativo, nós não vamos encontrar raiz nos números reais. Tá? Quando o delta for zero, o x
for zero, o valor do delta for zero, o x vai ter somente uma raiz real. Eu vou obter apenas o x1. E quando o delta for maior do que zero, o meu delta será negativo, eu vou encontrar duas soluções. Aqui não é o x que eu vou substituir, é o delta, tá? Quando o delta for negativo, eu vou ter, não vou ter raízes reais. Quando o delta for positivo, eu terei duas raízes reais, tá? E quando o delta for zero, eu vou ter apenas uma raiz real, ok? Muito bem. Esta é a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara, nós vamos trabalhar em duas partes. Primeira parte, para nós acharmos o valor do delta. Então, nós vamos substituir o coeficiente de b ao quadrado. Daí, 4 vezes. Esse 4, menos 4 vezes, não vai mudar nunca. Vai ser sempre menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Então, isso aqui é uma fórmula matemática. É chamado fórmula de Bhaskara. Tá? Primeiro, nós vamos encontrar o valor do delta. Depois que nós acharmos o valor do delta, aí nós vamos achar o valor de x. Observem que para o valor do delta, eu vou usar o coeficiente de B, o coeficiente de A e o coeficiente de C. E para encontrarmos o valor de x, a gente usa só o B e o A. Ah, já vamos ver isso na prática. A origem do nome da fórmula de Bhaskara, ele foi criado para homenagear esse matemático, Bhaskara Acharya. Nós temos ele lá nos nossos matemáticos da nossa sala. Ele foi um matemático, professor, astrólogo e astrônomo indiano. Tá? Lá no século XII, ele nasceu no ano 1114, morreu no ano 1185, né, depois de Cristo, já na nossa era depois de Cristo. Mas, como eu expliquei para vocês no começo no Teorema de Pitágoras, já se tinha a aplicação da fórmula de Bhaskara, mesmo sem ela ser conhecida ainda. Tá? A fórmula de Bhaskara, ela pode ser dividida em duas partes assim. Primeiro achamos o delta, depois o x, ou nós podemos aplicar numa única fórmula, tá? Então, eu tenho a fórmula do delta, primeiro, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Toda vez que vocês forem resolver a equação do segundo grau, coloquem a fórmula para vocês irem memorizando ela. E depois achamos o valor de x, menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é o valor que der aqui. Por isso que primeiro a gente precisa achar o valor do delta, dividido por 2a. Ou então, nós podemos usar uma única fórmula. Olha lá, o x menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, que é o valor de delta, dividido por 2a. Tá? Dessa maneira, nós vamos achar a solução do x1 e do x2, certo? Bom, então nós temos aqui um exemplo. A equação é 4x ao quadrado mais 4x igual a 1. O coeficiente de A é 4, de B é 4 e de C é 1. Primeira coisa, nós substituímos o valor na fórmula do delta. B ao quadrado é 4 ao quadrado, menos 4 vezes, esse 4 vezes vai sempre ser assim. O coeficiente de A é 4, o coeficiente de C é 1. 4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes 4 vezes 1 dá 16. Então, o meu delta vai ser igual a zero. Se o meu delta será igual a zero, eu vou ter apenas uma solução. Tá? Então, se eu vou ter apenas uma raiz, por quê? Porque quando a gente substituir o delta aqui por zero, só vai valer menos 4, que é o menos o b, 2 vezes a, que é o 2 vezes 4, menos 4 sobre 8, tanto vale ser mais 0 ou menos 0, vai dar menos 1 do mesmo jeito. Tá?
Nesse caso aqui, o delta deu 1. Se o delta deu 1, significa que ele é maior do que 0. Então, nós teremos duas soluções. Tá? Substituindo aqui as letras pelos valores do coeficiente A, B e C. Raiz quadrada de 1. Então, nós vamos ter uma vez 7 mais 1, que vai dar 8 sobre 6. E a outra vez, uma vez é mais, outra vez é menos. 7 menos 1 sobre 6, que vai dar 1 inteiro. Então, se o meu delta é maior do que 0, eu vou encontrar duas soluções, tá? E se o meu delta for negativo, olha lá, delta é igual a menos 91. Não existe raiz quadrada, um número elevado ao quadrado, vai dar menos qualquer coisa. Portanto, a solução aqui será vazia, tá? Muito bem, então agora, o que a professora vai fazer? Nós vamos resolver estas equações que vocês têm aí. Então, nós vamos pegar aqui atividade 2, atividade 1 da primeira semana, da terceira semana, aonde nós vamos resolver esta primeira equação que vocês têm aí, tá? Então, vamos lá. Eu não comecei pela letra A, vou começar pela letra B, porque ela tem uma situação um pouquinho mais difícil para eu poder explicar para vocês. A letra A é muito fácil. Nós temos aqui a letra B, 2x menos 8x mais 8 igual a 0. Então, nós vamos ter duas fórmulas. Primeiro, a fórmula do delta, 4 vezes A vezes C, e depois a fórmula do x. Sempre comecem aplicando através da fórmula. Essas duas formulazinhas, com o tempo, vocês vão ter que decorar. São fórmulas que vocês precisam decorar, tá? Então, primeiro, nós sabemos que 2 é o coeficiente de A, menos 8 é o coeficiente de B e mais 8 é o coeficiente de C, tá? Aí nós vamos substituir na fórmula. Quem é o B? O B é menos 8. Não pode esquecer quando o número for negativo. Então, eu vou ter todo número negativo dentro do parênteses, não se esqueçam disso. Se o B está elevado ao quadrado, é o menos 8 ao quadrado. Esse menos 4, ele nunca vai mudar. A fórmula é menos 4. Sempre vai ser menos 4 vezes o valor do A vezes o valor do C. O A e o C que muda, o menos 4 não. O menos 4 vezes o A, que é o 2, vezes o B, que é o C, que é o 8. A, C, que é 8. Quando o número não for negativo, não precisa pôr entre parênteses, só quando ele for negativo. Muito bem. Substituímos a fórmula por valores numéricos. O delta, que é como nós vamos chamar esse triângulozinho, agora vai ser o quê? Menos 8 ao quadrado. É menos 8 vezes menos 8, que vai dar 64 positivo. Menos 4 vezes mais dá menos. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 8, 64. 64 menos 64 vai dar 0. Se o delta deu 0, significa que eu vou ter somente uma raiz. Ou seja, eu vou ter somente um valor para o x. Tá? Somente um x. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar esse valor do delta e vamos substituir nesta fórmula. Eu vou ter x igual a menos b. Quem é o b? Não é menos 8? Então, menos o menos 8. Se esse b fosse positivo, eu não precisaria colocar o parênteses. Mas como o b é negativo, eu tenho que pôr o parênteses, porque o primeiro menos é da fórmula e o segundo menos é do coeficiente b. Tá? Mais ou menos raiz quadrada de delta. Quanto deu delta? Não foi 0? Então, eu vou pôr o 0 aqui. Sobre
2 vezes o valor de A. Quem é o A? Não é o 2? Então, eu vou pôr o 2 aqui. Aí, o que que eu vou ter? Vamos simplificar isso daqui. Menos com menos, o oposto do menos 8 é mais 8. Mais ou menos, raiz quadrada de 0 é 0. E 2 vezes 2, 4. Desta maneira, nós vamos encontrar o x1 e o x2. Quem é o x1? Uma vez é o 8 mais o 0. E o x2 é quem? O 8 menos o 0. Por isso que é mais ou menos. Porque uma vez eu uso mais, a outra vez eu vou usar o menos. Tá? 8 mais 0 dá 0. Não preciso pôr o 0. 8 dividido por 4 dá 2. 8 menos 0 dá 8. Não preciso pôr o 0. 8 dividido por 4 dá 2. Então, quando nós falamos aqui, quando o delta dá 0, eu tenho somente uma raiz, é porque elas vão ser raízes iguais. Toda vez que o delta der 0, significa que eu tenho duas raízes iguais. Como elas são duas iguais, então eu tenho apenas uma. Então, a minha solução aqui será o 2. O delta deu 0, as raízes são iguais, então eu vou ter apenas uma solução. Isso quando o delta der 0. Eu vou ter apenas uma solução, ok? Vamos lá. Agora nós vamos fazer a letra C. O que nós temos de diferente na letra C? Na letra C, primeiro nós temos que aplicar a propriedade distributiva para deixar essa equação na forma ax² mais bx mais c igual a 0. Então, primeiro, propriedade distributiva. X vezes x, x². X vezes 3, 3x. Esse 5x que está no segundo membro, eu já passo ele para o primeiro membro. Igual a 0. Tá? X² mais 3 menos 5 dá menos 2x. Mas aqui vai ficar faltando o termo C. Então, mais 0 igual a 0. Eu tenho aqui o coeficiente A, que é 1, o coeficiente B, que é menos 2, e o coeficiente C, que é 0. Não tem problema. Quem não pode ser 0 é o A. Mas o B e o C pode ser 0. Tá? Agora, vamos à fórmula. Sempre comece pela fórmula, para você não esquecer. B². Quem é o B? Menos 2. Então, menos 2², menos 4 vezes. Quem é o A? O A é 1, vezes o C, que é 0. Pessoal, já sabemos que todo número multiplicado por 0 vai dar 0. Então, a gente nem precisa colocar esse 0. Menos 2 vezes menos 2 dá 4. O 0, tanto faz, menos 0 ou mais 0, tanto faz. Ele não vai fazer diferença para nós. Tá? Então, se aqui um dos termos, o B ou o C, é 0, a gente já pode eliminar. Então, o meu delta deu 4. Se o delta deu maior do que 0, deu um número positivo, significa que eu terei duas raízes. Eu vou ter duas soluções para o x. Tá? Agora, vamos lá. Aqui, a fórmula do x. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Substituindo x igual menos b. Quem é o b? O menos 2. Então, menos o menos 2. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Quanto deu meu delta? Deu 4. Raiz quadrada de 4. 2 vezes o A, que é 1. Por isso que é legal até a gente colocar quem é o A, quem é o B e quem é o C. Tá? Então, como fica isso aqui? O oposto do menos 2 é mais 2. Mais ou menos. Quanto é raiz quadrada de 4? É 2.
E 2 vezes 1, 2. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o x1, eu vou ter o x2. Porque como o delta deu maior do que 0, eu vou ter duas raízes. O x1 e o x2. Tá? Uma vez eu vou usar o mais 2 sobre 2. Outra vez eu vou usar o menos 2 sobre 2. 2 mais 2, 4. 4 sobre 2 vai dar 2. 2 menos 2 dá 0. E 0 sobre 2 dá 0. O x pode ser 0. Ah, não tem problema. Por isso que eu tenho raiz 1 e raiz 2. Então, a solução aqui vai ser 2 e 0. Perceberam a diferença desse com a letra B? Na letra B, tinha dado delta igual a 0. Tinha uma raiz só, porque elas eram iguais. Agora, aqui, o delta deu maior que 0, eu tenho duas raízes. Tá? Então, dessa maneira que nós resolvemos a letra C. Agora, nós vamos resolver a letra H. Todas as outras, gente, a professora está resolvendo a B, C e H porque elas têm situações diferentes para vocês observarem. As outras são todas parecidas com uma delas, bom? Primeira coisa que nós temos que fazer aqui é deixar na forma reduzida ax ao quadrado mais bx igual, mais c igual a 0. Só que aqui eu tenho um quadrado. Então, o que significa esse x menos 2 ao quadrado? X menos 2 que multiplica o x menos 2. Tá? Já posso passar... Vamos deixar na outra linha. 9x. Então, quando está elevado ao quadrado, é o número vezes ele mesmo. Então, quem é ele mesmo? X menos 2 vezes x menos 2. Aplica aqui a propriedade distributiva. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes menos 2, menos com vezes menos dá mais 4. Já vou passar esses aqui para cá. 4 passa para o primeiro membro, fica menos, e menos 9 passa para o primeiro membro, fica mais, igual a 0. Agrupando os termos semelhantes, ó, mais 4 com menos 4 dá 0, já elimino. X ao quadrado, menos 2 com menos 2 com mais 9. Menos 4 com mais 9, mais 5x. Tá? E o C aqui também vai ser 0, ok? Igual a 0. Então, eu tenho coeficiente de A igual a 1, de B igual a 5 e de C novamente igual a 0. Não tem problema, tá? Agora, a fórmula do delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C. Certo? Depois que a gente deixou na forma reduzida de ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, quando não tem um termo a gente coloca 0, tá? Que no caso aqui foi o C, agora vamos substituir. Quem é o B? É o 5 positivo, então não precisa pôr parênteses. 5 ao quadrado. Menos 4 vezes, isso aqui não muda. Quem é o A? É o 1 e quem é o C é 0. Novamente, um número multiplicado por 0 dá 0. Então, 5 ao quadrado vai ser 25. Se deu um delta positivo, significa que eu terei duas raízes diferentes. Há duas raízes diferentes. Vamos lá. Agora, a segunda parte da fórmula. X igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Sempre comecem colocando a fórmula. Só vocês repetindo várias vezes a fórmula que vocês vão fixar na memória. X igual menos, quem é o B? É 5. Olha lá, menos 5. Eu não preciso pôr menos, menos. Eu coloco menos, menos quando o B for menos, mas aqui o B é mais. Mais ou menos, raiz de delta. Quanto deu delta? Olha lá, 25. Sobre 2 vezes A. Quem é o A? 1.
Então, vou ter o quê? Menos 5 mais ou menos. Raiz quadrada de 25 é 5 e 2 vezes 1, 2. Uma vez eu vou ter o x1 e uma vez vai ser mais, então eu vou ter menos 5 mais 5 sobre 2 e menos 5 sobre 2. Uma vez é mais, outra vez é menos, ok? Então, vamos lá. Mais 5 com menos 5 dá 0 sobre 2. Então, aqui o resultado é 0. Menos 5 com menos 5 dá menos 10 sobre 2. E menos 10 dividido por 2 dá menos 5. Então, a minha solução aqui vai ser o quê? 0 e menos 5. Ok? Então, esse vai ser o procedimento que vocês farão com todas as atividades do exercício número 1, que é resolver as equações através da fórmula de Bhaskara, todas elas equações completas. Tá? No próximo vídeo, eu explico o exercício 2 para vocês, ok? Até mais, pessoal!